Nesse passo, nós falaremos sobre a investigação. A investigação é uma etapa crucial porque nela eu vou entender se esse cliente tem o perfil que nós estamos buscando para uma parceria saudável. E sim, a empresa precisa ter um perfil mínimo para que haja uma parceria saudável. Ela tem pré-requisitos que ela precisa atender para que tenha aí todas as características que nós estamos buscando. Perfeito? Então, primeiro ponto, estrutura. Eu preciso entender se esse cliente tem estrutura para atender novos clientes. Uma vez que toda a nossa abordagem ela está construída em cima desse conceito de novos clientes, aumento no faturamento, novos atendimentos, se o meu parceiro, meu futuro parceiro, não tem um mínimo de condições para receber novos clientes, uma parceria não faz sentido. Então, a primeira pergunta aqui está direcionada para a estrutura. Então, José, se hoje nós direcionarmos uma parcela a mais de clientes, você consegue atender? Segunda pergunta, área de atuação. Essa parte aqui é fundamental para que eu entenda o perfil deste cliente. Por quê? Hoje, o projeto da Doutores da Web ele é focado para indústrias e que preferencialmente atendam a nível estadual, no mínimo. Então não adianta pegar um parceiro que ele tem um atendimento regionalzinho, só atende a cidade dele, porque muito provavelmente esse cliente tem um perfil muito mais alinhado ao busca clientes do que a Doutores da Web. Então vamos lá. Hoje, José, você atende somente aqui na região sudeste de São Paulo ou você atenderia em todo o Brasil? E aí o cliente vai te dizer se ele atende só sudeste, se ele atende mais regiões, se atende uma região menor que essa. E aqui fica um sinal de alerta, tá? Conforme vocês forem fazendo as outras perguntas, se esse cara parece muito regional, é interessante entender se ele tem o perfil de investimento que a gente está buscando, se ele tem uma sede própria, se ele já faz algum tipo de investimento. Todas essas perguntas são construídas para que a gente entenda se esse cliente tem o perfil comercial que a gente busca. Outra pergunta que vai nos ajudar a entender se ele tem o perfil comercial que a gente está buscando é com relação a funcionários. José, hoje, para te ajudar nesse atendimento a nível sudeste que você me falou que faz, você conta com mais ou menos quantos colaboradores para te apoiar? E aqui é importante que ele tenha, no mínimo, 3 CLT. Por que de ganhar no mínimo 3 CLT? Vamos imaginar o seguinte: hoje, doutores da web têm ali um ticket médio que está na casa dos R$ 1.200, partindo de R$ 1.200. Um empresário que hoje não tem nenhum funcionário na sua folha de pagamento, quando ele, na reunião, vê um projeto que vai custar uma mais 23 de R$ 1.200, totalizando ali 28.800, R$ 29.000, isso assusta o empresário. Muitas vezes está fora ali da realidade financeira dele. Se é um empresário muito pequeno, às vezes o nosso projeto custa mais do que o carro que ele utiliza para poder atuar. Então é importante que a gente filtre aqui o melhor perfil possível, com o intuito de gerar as melhores reuniões lá na ponta para a nossa equipe de closers e franqueados. Então aqui, qual é a pergunta? Hoje, você conta com quantos colaboradores para te apoiar? Próxima pergunta. José, se eu precisasse hoje de um fabricante de amaciante, se eu precisasse encontrar a sua empresa, como que eu faço para encontrar? E aqui o cliente vai dizer se ele já faz algum tipo de trabalho no Google, se hoje ele só trabalha por indicação, se hoje o forte dele é o boca a boca, se ele faz panfleto, rádio, TV. Aqui ele vai te falar sobre qual é a estratégia de marketing dele. E aqui você se prepara para poder trazer encantamento lá na frente, mostrando o quanto o Google, a internet, o site dele é fundamental
para que ele esteja participando deste momento de transformação digital. Então, hoje, se ele faz outdoor, panfleto, jornal, poder falar, né, mostrar para ele o quanto é mais interessante aparecer para o cliente que está em um momento de cotação, aparecer para o cliente que procura por ele, ao invés de ele procurar esse cliente. Inverter ali o funil de vendas, certo? Aqui, outras duas perguntas que vão nos ajudar a entender o perfil deste cliente. Hoje, dentro da sua linha de serviço, José, qual seria o seu principal serviço? Hoje você é mais focado na parte de fabricação de amaciantes somente, ou você também atua com a parte de detergente industrial? Hoje é só amaciante ou você trabalha com outros produtos de limpeza? E aí entender qual que é o perfil deste cliente. E qual que é a função dessa pergunta aqui, gente? Muitas vezes nós estamos fazendo uma abordagem com o cliente e o produto que nós estamos falando durante a abordagem nem é o principal produto dele. Ou, em outros cenários, esse cliente tem uma gama gigante de produtos e o que ele tem mais dificuldade, produtos ou serviços, né? O que ele tem mais dificuldade de saída é um serviço ou produto que ele ainda nem anunciou, não está no site dele. Então aqui eu consigo entender com ele e gerar encantamento. Olha, na verdade, Edgar, o meu principal foco não é nem na fabricação de amaciante. Tá? Hoje eu estou começando a trabalhar com uma linha de detergentes industriais, que inclusive é o principal foco aí que eu queria dar. Então, parte de novos clientes, eu gostaria que eu fosse na parte de detergente industrial. Isso vai montar toda a sua abordagem de venda em cima disso. E aqui é uma pergunta que é fundamental. Aqui a gente precisa tomar muito cuidado com a resposta, certo? Entender se esse cliente tem um foco maior em mercado público ou privado. Então, José, hoje você atua somente com iniciativa privada ou também trabalha aí com licitações, atende o governo? Por quê? Se hoje esse empresário ele faz um trabalho focado somente em governo, eu preciso deixar claro para ele que o nosso trabalho está somente dentro da iniciativa privada, certo? E entender com esse empresário se faz sentido ele aumentar essa atuação dentro da iniciativa privada. Se sim, perfeito, seguir com o agendamento. Caso não, olha, José, muito obrigado, mas hoje eu estou buscando uma empresa que tem maior foco dentro da iniciativa privada. O meu trabalho não é na área pública. Tá? Como não faz sentido para você expandir aqui, eu creio que não seja o perfil da empresa que eu estou buscando. Tá? E aqui, gente, tenham muita clareza. Somente uma reunião qualificada vai te gerar contrato e dessa maneira te gerar comissão. Não adianta fazer aqui um processo de qualificação mal feito, mal validado, porque na hora que chega lá na ponta, durante a reunião, a gente percebe que esse cliente não tem o perfil, que não vai gerar uma parceria saudável. Então hoje, se eu pergunto, vamos ali do começo para o final, se hoje eu pergunto para esse cliente se ele consegue atender mais clientes, ele diz que não e eu sigo o agendamento mesmo assim, o que acontece lá na ponta? Esse cliente vai me falar, olha, seu projeto faz sentido, mas assim, eu não consigo atender mais clientes, então para esse momento para mim não serve. O que eu preciso entender aqui com ele? Se ele me diz, né, voltando aqui, estrutura, primeiro tópico. Se hoje nós direcionarmos uma parcela a mais de cliente, você consegue atender? Pô, não, Edgar. Estou no limite da minha capacidade operacional. Para mim fica completamente inviável receber mais clientes agora. Não estou dando conta nem do que eu já tenho. Perfeito. José, me explica uma coisa. Você me falou que agora não consegue atender novos clientes. Perfeito, mas assim,
o meu projeto ele tem um tempo de maturação. Então, se esses clientes começarem a chegar de maneira gradativa, em 3 a 4 meses, pode ser interessante para você atender? Perfeito, pode ser interessante, Edgar. Sigo com o agendamento. Não, Edgar, eu não tenho como atender novos clientes durante os próximos 6 meses. Perfeito, José. Muito obrigado, tá? Talvez não seja ali o perfil que a gente está buscando. Pede o e-mail desse proprietário, vai cadastrar ali no CRM, certo? E ele vai ser nutrido ali com a nossa estratégia de disparos de cold mail, tá? Quando ele estiver novamente em momento de captação de clientes, clico ali no e-mail, essa empresa volta para o seu radar, tá? Área de atuação. José, hoje você atende somente a região sudeste ou você atende o Brasil todo? Olha, Edgar, na verdade, eu tenho um atendimento mais focado aqui em Osasco, o meu atendimento é mais regional, tá? Eu atendo aqui um raio de 50 km. E aí precisa entender, 50 km com um produto específico, na hora que esse cliente chega lá na reunião, talvez ele tenha a sensação de que não vale a pena fazer um investimento desse tamanho para um raio de atendimento tão pequeno. Hoje, se ele fizer esse investimento, não vai trazer tantos novos clientes para ele. Então a gente precisa de um raio de atuação que ele seja maior, tá? Hoje, vamos pensar assim, a partir de 100 quilômetros, esse cliente já começa a ter um raio de atuação mais interessante. A internet pode ser um captador para ele, tá? E por que, Edgar, esse raio maior de 100 quilômetros? Vamos pensar o seguinte, se hoje eu ligo para uma empresa que só atende um raio de 20 quilômetros, a internet não vai conseguir regionalizar o suficiente para ele ficar dentro desse raio de atendimento. Talvez a maioria dos clientes que venham até ele seja fora desse raio. E aí, por mais que a nossa estratégia seja assertiva e gere novos negócios para ele, a maioria desses negócios vão estar fora do raio de atendimento dele. Qual que é a sensação que esse cliente fica? De que o perfil de cliente que nós estamos levando para ele é desqualificado. Ou seja, a nossa parceria também fica desqualificada. Funcionários, né? Terceiro tópico aqui. Como eu falei para vocês anteriormente, uma empresa que não tem um número adequado de funcionários provavelmente se assuste com o valor de investimento. Provavelmente ela tem um fluxo de caixa que é muito pequeno. Por quê? Se uma empresa hoje ela tem uma lucratividade interessante, o primeiro passo é contratar mais mão de obra para poder expandir. Se eu tenho um número de funcionários que é pequeno, sinal de que o meu fluxo de caixa também é pequeno e o meu poder de investimento também é pequeno. E ele chega até a reunião, olha para o nosso projeto e fala: o projeto de vocês é sensacional, mas infelizmente eu não tenho como pagar por esse tipo de parceria. Isso gera uma frustração no cliente. E não é esse o intuito. O intuito é desenvolver parcerias saudáveis. Ok? Captação de clientes. Essa pergunta, como eu falei anteriormente, ela serve para preparar o nosso discurso e preparar a reunião desse closer ou franqueado lá na ponta. Se eu precisasse do seu produto, como eu faço para te encontrar? Se eu sou um cliente em um momento de cotação, como eu faço para te encontrar? E aí esse cliente vai nos mostrar como hoje está alicerçada a estratégia de captação de clientes dele. Seja marketing tradicional, folheto, outdoor, jornal, revista, rádio, televisão. Seja o marketing moderno, então, Edgar, hoje eu faço anúncios no Google, hoje eu faço uma estratégia de SEO dentro do meu site, hoje é só você me procurar lá no Google que você vai me encontrar, ou até aquele cliente que simplesmente não faz nada.
Como assim, Edgar, o cliente que não faz nada? Clientes que já estão consolidados no mercado. Ou principalmente clientes, e esse perfil nós vamos encontrar muito. Cliente que entende que o mercado dele é específico demais para uma estratégia de captação. Principalmente o cliente industrial tem esse perfil. Então, aqui nós vamos entender como ele se comporta e como enxerga o mercado. Quinto ponto, principal produto ou serviço. Entender na gama de produtos e serviços desse cliente qual é o principal desafio. Aqui ele vai nos vender essa dor, dizer qual é o principal desafio, qual é o produto que ele tem maior necessidade de vazão. E novamente, último ponto, mercado público ou privado. Aqui, se o cliente disser que atua com o mercado público, é importante que a gente entenda quanto da atuação dele está focado em mercado público. Como assim entender quanto da atuação? Olha, José, hoje, pensando em mercado público versus mercado privado, na sua atuação, quantos por cento é mercado público? Olha, Edgar, 70% da minha atuação é mercado público. Ponto de atenção. Talvez não seja interessante para esse empresário fazer um investimento para trazer novos clientes em uma fatia que hoje só compreende 30% do que ele faz. Caso esse cliente notifique que ele tem uma grande fatia voltada para o mercado público, nós precisamos obrigatoriamente entender se é interessante para ele aumentar a atuação dentro do mercado privado. E eu só devo seguir o agendamento dessa reunião se para ele for interessante. Então, essas são objeções em linha geral, e aqui podem surgir algumas outras objeções desse cliente. Então, aqui, primeiro ponto. Poxa, Edgar, mas hoje eu sou muito pequeno. Né? De onde pode vir esse pensamento de que ele é muito pequeno para atender novos clientes? De uma abordagem muito sênior. Então, hoje, quando você liga para o cliente com uma voz bem colocada, firmeza no agendamento, olha, meu nome é Edgar, eu faço parte da diretoria do Grupo Ideal. Estou selecionando empresas para um projeto. Talvez esse cliente entenda que é grande demais para ele. E o que ele precisa entender, na verdade? Você tem capacidade para atender novos clientes? Tenho. Então você não é pequeno demais. Segundo ponto, eu só atendo um raio de X quilômetros. E aqui a gente precisa entender o seguinte. Primeiro, quantos quilômetros esse cliente atende? Muitas vezes, por falar de atendimento nacionalizado, atendimento dentro de uma região, então região sudeste como um todo, nordeste como um todo, às vezes esse cliente atende São Paulo inteiro. São Paulo é enorme. Mas ele pensa, poxa, só São Paulo, será que está dentro do que a gente está buscando? E aqui, novamente, ter a sensibilidade de entender. A internet pode trazer novos clientes para esse contato? Se esse cliente atende São Paulo inteira, nossa, tem um potencial imenso. Edgar, atendo toda a região metropolitana de São Paulo. Tem um potencial imenso. Edgar, eu atendo somente aqui a minha cidade. Aí um ponto de atenção. Edgar, eu atendo somente Suzano, somente Osasco. Eu atendo somente a região do Butantã, em São Paulo. Aí existe um ponto de atenção. Eu não consigo fazer com que todos esses clientes estejam dentro da região dele. Perfeito, Edgar. Se esse cara me falar que atende somente na região metropolitana, ou, Edgar, eu atendo somente na zona oeste de São Paulo, que tal a gente perguntar para ele se ele tem interesse em expandir? Porque às vezes o cliente é pequeno demais, mas ele quer crescer, ele quer expandir, quer aumentar a região. E aí é nesse ponto
em que perguntar para o cliente vai fazer com que eu toque a reunião, toque o agendamento. Lembra? No último vídeo a gente conversou? Quem pergunta conduz o agendamento. Quem pergunta conduz a conversa. Legal. José, você está me falando que você só atende aqui, ó, Osasco, Barueri, Carapicuíba. Mas é interessante para você uma estratégia que te ajude a expandir? Não, é interessante. Perfeito, então ele tem o perfil. Bacana. Aqui nós voltamos para uma objeção que apareceu no tópico passado. E vocês vão perceber que é comum algumas objeções aparecerem em locais diferentes da nossa abordagem. Então, quando o cliente fala para você, Edgar, isso não é comigo, passo para trás, vou e pergunto para o cliente, olha, desculpa, eu não estou te ligando para te vender nenhum produto, tá? Hoje o meu intuito é poder falar contigo sobre novos clientes. Hoje não é você que cuida da parte de novos clientes da sua empresa? Não é você que assina pelas parcerias aí para novos clientes da empresa? Então, o meu intuito é te propor uma parceria, não te vender nada. E aí o cliente vai te notificar. Edgar, só atendo por indicação. Aqui, uma dica comercial para a abordagem de vocês. Se o cliente só atende por indicação, faça um elogio para quebrar o gelo desse cliente. Perfeito, José. Hoje, quem só atende por indicação é sinal de que presta um bom trabalho. Mas qual o seu plano B? Para caso no mês que vem você não seja indicado. Você consegue me dizer quantas indicações você vai receber no próximo mês? Hoje, se eu te falar sobre uma estratégia que vai te trazer previsibilidade, é interessante para você conhecer? Perfeito. E o último item ali, já faça um trabalho de captação de clientes. Como que eu vou trabalhar com esse cliente? Aqui é o melhor dos mundos, é a melhor das objeções. Perfeito, José. Hoje, como que você capta esses clientes? Olha, Edgar, eu faço um anúncio no Google. Excelente. Hoje a minha estratégia é diferente do que você já faz. E eu quero te falar um pouquinho sobre como funciona. Edgar, faço páginas amarelas. Perfeito. Meu trabalho é diferente. Aqui, entenda como ele capta clientes para que, na próxima fase, você consiga mostrar o quanto a nossa estratégia é melhor. Perfeito?